Bem-vindo ao nosso canal e que a paz e a graça de Cristo encham seu dia. Agradecemos sinceramente sua participação. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Hoje exploramos um assunto que fascina a humanidade há milênios: a profecia. Junte-se a nós até o final, enquanto descobrimos suas profundas implicações para nossas vidas. Ao longo da história, as profecias despertaram a mais profunda curiosidade humana, transcendendo culturas, religiões e eras. A ideia de que algumas pessoas podem prever o futuro, seja por meio de visões milagrosas, avisos que mudam a vida, ou revelações apocalípticas, tem sido um elemento central das tradições espirituais ao redor do mundo. Entre as vozes mais convincentes da profecia moderna está o padre Petar Ljubicic, um padre católico intimamente associado às aparições de Medjugorje. Desde 1981, Medjugorje se tornou um local de peregrinação mundial, atraindo milhões de pessoas em busca de conforto, orientação divina e esperança. No centro desse movimento espiritual está o padre Petar, cujas visões proféticas transmitem uma mensagem urgente e transformadora. As profecias compartilhadas pelo padre Petar pintam um quadro vívido de desastres naturais iminentes e crises morais destinadas a transformar cidades ao redor do mundo. Entretanto, esses eventos não são apenas calamidades físicas, mas têm um profundo significado espiritual. Eles são parte de um processo divino, uma purificação destinada a despertar a humanidade para seu propósito superior. Com inegável urgência, o padre Petar nos chama a nos prepararmos, não apenas materialmente, mas também espiritualmente, para as provações que nos aguardam. Suas palavras não pretendem incutir medo, mas inspirar reflexão, arrependimento e renovação. O que distingue as mensagens do padre Petar é sua precisão surpreendente. Ele fala de terremotos catastróficos que podem abalar as fundações de cidades na Espanha, Itália, México, Malta e Alemanha. Ele enfatiza, no entanto, que esses não são fenômenos naturais aleatórios, mas sim intervenções divinas destinadas a reconquistar os corações da humanidade para Deus. Esses são sinais de alarme que nos encorajam a reavaliar nossa vida espiritual e nos realinhar com a fé. Para aqueles que ouvem esse chamado, essas provações marcarão o início de uma nova era, a do renascimento e da transformação espiritual. Os ensinamentos do padre Petar vão muito além de previsões de desastres. Eles oferecem orientação para enfrentar as tempestades que se aproximam com fé e resiliência. Segundo ele, esses eventos anunciam uma nova era, uma oportunidade de regeneração espiritual para aqueles que aceitam o arrependimento e se comprometem a viver em harmonia com a vontade de Deus. Os desafios que enfrentamos não são o fim, mas o início de um caminho em direção a uma profunda renovação interior. À luz dessas revelações, o padre Petar exorta os fiéis a priorizarem a preparação espiritual acima de tudo. Ela ensina que a oração é nossa arma mais poderosa contra as forças das trevas que ameaçam dominar a humanidade. Não se trata apenas de sobreviver a provações futuras, mas de proteger nossas almas. Por meio de orações sinceras e fervorosas, podemos diminuir a gravidade desses eventos e garantir nossa proteção espiritual. Um elemento central de sua mensagem é o rosário, uma devoção católica profundamente enraizada. Ao rezar Ave Maria, o Pai Nosso e outras orações sagradas, convidamos a graça divina para nossas vidas e nos protegemos do mal. As profecias do padre Petar não são apenas avisos, mas um claro chamado à ação. Eles nos encorajam a aprofundar nossa fé, fortalecer nosso espírito e retornar a Deus com devoção inabalável. Embora essas previsões possam parecer ameaçadoras, elas trazem uma poderosa mensagem de esperança para aqueles que respondem com um arrependimento sincero e fé inabalável. Essas provações levarão a um tempo de alegria e paz sem precedentes. Para o padre Petar, o rosário é mais que um instrumento de oração. É um escudo sobrenatural que nos protege do mal e enche nossas vidas com a graça divina. Essa crença está enraizada nos ensinamentos marianos,
onde a própria Virgem Maria repetidamente exortava os fiéis a rezar o rosário em busca de proteção e paz. Nestes tempos difíceis, marcados pelo declínio moral e ameaças físicas, o Padre Petar considera o rosário essencial para a defesa espiritual. Sua mensagem ressoa com urgência. À affronter la vérité de son propre cœur et à faire des pas sincères vers la repentance. Ce voyage intérieur implique de reconnaître les erreurs passées, de rechercher le pardon pour les offenses passées et de faire de véritables efforts pour réparer les relations endommagées ou les injustices chaque fois que cela est possible. Le véritable examen de conscience n'est pas simplement un acte de réflexion. C'est un processus transformateur qui conduit à un véritable changement dans la pensée, la parole et l'action. Cet appel à la repentance va au-delà de la croissance individuelle, s'étend aux communautés, aux convincenti. Ele insiste que esses eventos profetizados não são possibilidades distantes, mas realidades em formação. Sua mensagem é de vigilância, encorajando-nos a nos preparar espiritualmente para o que está por vir. Apesar da seriedade de suas previsões, ainda há um vislumbre de esperança. O Padre Petar prevê o fim dos tempos como o limiar de um novo começo. Um tempo em que o sofrimento dá lugar à renovação e o caos à paz. Um tema recorrente nos ensinamentos do Padre Petar é a presença inabalável de Deus, mesmo nas provações mais difíceis. Ele nos garante que não importa quão grandes sejam os nossos desafios, Deus nunca nos abandonará. Esta promessa é uma fonte de força e coragem, permitindo que os crentes enfrentem o futuro com esperança. Para os inúmeros peregrinos que viajam para Medjugorje todos os anos, esta mensagem oferece profundo conforto e orientação. A Igreja Católica ainda não tenha reconhecido oficialmente as aparições, milhões de pessoas encontram conforto e inspiração nas mensagens compartilhadas, vendo Medjugorje como um farol de esperança em um mundo incerto. Em essência, as profecias do Padre Petar são um chamado à reflexão e à esperança para despertar nossa fé, nos arrepender e nos preparar para os dias que virão. Eles nos lembram que mesmo em meio à turbulência, a graça divina permanece disponível para aqueles que a buscam sinceramente. Enquanto navegamos neste momento, que suas palavras nos guiem para aprofundar nosso relacionamento com Deus, abraçar o poder da oração e nos apegar à promessa de renovação. Uma promessa que transcende o medo e abre o caminho para um futuro construído na fé, na esperança e em uma confiança inabalável na providência divina. Na pacífica vila de Medjugorje, há muito reverenciada por seu significado espiritual, o Padre Petar revela uma profecia repleta de profunda esperança, uma revelação confiada a ele pela própria Virgem Maria. No centro desta mensagem divina está a promessa de um sinal milagroso, uma luz radiante destinada a iluminar o céu de Medjugorje, anunciando os estágios finais da purificação espiritual da humanidade. À medida que esse fenômeno celestial se desenrola, ele banhará a Terra em uma onda luminosa de energia divina, uma manifestação tangível da resposta atenta de Deus às orações dos fiéis. Este evento, ao mesmo tempo transformador e transformador, marcará o início de uma nova era, na qual a unidade, a paz e a graça divina encherão o mundo. Aqueles que tiverem a sorte de testemunhar esse milagre experimentarão uma paz interior indescritível, uma profunda serenidade que transcende a compreensão terrena. Esta paz servirá como prova irrefutável da fidelidade de Deus às suas promessas, confirmando as visões compartilhadas pelos videntes de Medjugorje desde 1981. Durante décadas, esses videntes falaram de um milagre visível e universal, tão extraordinário que até mesmo céticos e descrentes reconhecerão sua origem divina. Este evento não é apenas um espetáculo, é um chamado misericordioso à conversão, um convite urgente para que cada alma retorne a Deus antes do tempo determinado do julgamento. Para os fiéis, será um farol de alegria e expectativa,
um poderoso testemunho da presença duradoura de Deus e um prenúncio da renovação espiritual da humanidade. Em seus sermões apaixonados, o Padre Petar frequentemente aborda os perigos presentes na sociedade contemporânea. A sedução do materialismo, a erosão da integridade moral e a busca incessante de prazeres passageiros. Ele alerta que essas distrações estão afastando a humanidade da verdade divina, deixando os corações à deriva em um mar de superficialidade. Observando as crescentes divisões, conflitos e indiferença no mundo moderno, ele vê sinais claros do afastamento coletivo da humanidade do caminho de Deus. The air between them grew heavy, suffocating almost. She sat across the table, her gaze unwavering, so intense that it felt like she wasn't even blinking. It dawned on him then, with an unsettling clarity. This wasn't just a conversation about preferences or quirks. This was something else entirely. Her words hung in the space between them, sharp and unyielding. She wanted a partner who would play second fiddle to her online persona, a man content to be an accessory in a digital world he barely understood. It hit him like a freight train. This wasn't love, it wasn't even companionship. It was a transaction, a contract written in invisible ink that he'd never agreed to sign. His fingers tightened around the edge of the table, knuckles whitening as frustration bubbled beneath the surface. He drew in a shaky breath, trying desperately to steady himself, but the storm inside only raged harder. What am I doing here? He thought, his mind racing. He glanced at her again, really looked at he. Por meio da oração fervorosa, especialmente através do ritmo meditativo do rosário, e para se prepararem espiritualmente para os desafios e vitórias que os aguardam. No centro de sua visão está uma verdade inabalável. Deus caminha ao lado de seus filhos, guiando-os e protegendo-os, mesmo nos momentos mais turbulentos da vida. O tão esperado milagre de Medjugorje se ergue como um farol celestial, penetrando a escuridão da complacência espiritual e reorientando a humanidade para o caminho eterno da fé. É um testemunho vivo da presença inabalável de Deus, um lembrete brilhante de seu amor infinito e a promessa de um mundo renascido em harmonia, alegria e abundância espiritual. Ao refletirmos sobre essas revelações, que sua sabedoria acenda em nós uma chama de inspiração. Que este momento sirva como um catalisador para nos aproximar do divino e uns dos outros, unindo-nos em uma peregrinação compartilhada rumo à redenção. Em nossa jornada coletiva, descobrimos o poder transformador da unidade, uma força que nos levará à realização do nosso propósito espiritual mais profundo. O milagre de Medjugorje não é apenas um evento futuro, é um chamado para acordar agora, escolher a fé em vez do medo e abraçar a esperança que ilumina o caminho para um amanhecer eterno.